João 4, de 1 a 10, diz assim: Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Verso 5. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. E havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dai-me um pouco de água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Verso 10. E Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz: Dai-me um pouco de água, e tu me pedirias, e ele te daria água viva. Esse texto é bem interessante, pois ele começa com uma dificuldade que aconteceu, não por Jesus, mas uma dificuldade causada pelos fariseus quando eles queriam ou tentaram fazer com que Jesus e seus discípulos tivessem um debate com João. Você viu aí logo no início que há um questionamento que diz que eles queriam ver quem batizava mais, se era Jesus ou se era João. Você vai encontrar essa história lá em João capítulo 3, de 25 a 30. E Jesus então resolve, Jesus sai da presença deles e vai para um outro lugar. Ele vai para Galiléia, ele vai caminhando, ele vai andando junto com seus discípulos. E o texto diz que era necessário passar por Samaria. Haviam 3 caminhos para o lugar que Jesus iria. Primeiro, seguindo pela costa, Jesus passaria por ali para chegar até o seu destino. O segundo, atravessando o Jordão e subindo pela Pérea, no caminho mais longo. E o terceiro, mais curto, Samaria. Porém, os judeus, principalmente judeus ortodoxos, judeus de carteirinha, não passavam pela Samaria, porque samaritano e judeu não se davam muito bem. Eles tinham uma rixa muito grande entre eles, pois os samaritanos eram uma raça mista entre judeus e gentios. E lá no ano 727 a.C., eles faziam parte das 10 tribos, ali dentro já do cativeiro assírio. Tiveram essa mistura judeu e samaritano, ou melhor, judeu e gentios. E eles não tinham uma raça definida, uma raça pura, como alguns dizem. E para ajudar ainda, os samaritanos, eles adoravam em um outro lugar que não era o lugar dos judeus, que era o Monte Gerizim. Então eles tinham o seu lugar de adoração, os judeus tinham um lugar de adoração, Jerusalém, e havia esse embate entre eles, e eles não se davam muito bem. Inclusive a oração de um judeu era que no dia da ressurreição os samaritanos não ressuscitassem. Uma outra oração que eles faziam, principalmente os bem tradicionais, era que eles agradeciam a Deus por nunca ter nascido mulher e samaritano. Então, uma coisa para você ver, a coisa era boa, bem simpático. Então, dá-se a entender que ou Jesus vai passar por Samaria porque ele queria cortar caminho, ou ele estava passando por Samaria para cumprir a agenda de Deus. Eu fico com a segunda opção. Jesus passaria por Samaria para cumprir a agenda de Deus e ali anunciar as boas novas no meio dos samaritanos. Por isso João diz que era necessário passar por Samaria, que na verdade tradicionalmente não era tão necessário, que haviam outros 2 caminhos muito comuns entre eles. E Jesus ali, ele
na verdade, ele começa a quebrar paradigmas. Ele começa a mostrar já para os seus discípulos o porquê que ele veio. Quebrar paradigmas, ou o que é paradigma? É um exemplo, é um padrão. Melhor dizendo, é um padrão. Por exemplo, antigamente, nos cultos, era padrão nós temos Bíblias de papel. Não era assim? Hoje nós temos Bíblias nos tablets, temos Bíblia no computador, nós temos Bíblia nos telefones. Então saiu do padrão. Esse paradigma de que só a Bíblia de papel valia foi quebrado. Então, alguns irmãos, se você olhou para o lado, leram a Bíblia agora no seu celular. Então isso é um paradigma, isso é um padrão. E Jesus está quebrando esse padrão de que samaritano e judeu não se falavam. Justamente para que a glória de Deus fosse manifestada entre os samaritanos. E Jesus encontra uma mulher conforme você leu e ouviu no texto. E é hora sexta. Hora sexta, e algumas traduções talvez já tenha aparecido, é meio-dia. É a hora que o sol está a pino. Ninguém ia pegar água nesse horário. Mas vai uma mulher sozinha pegar água e encontra Jesus. Estranho isso. E nós aprendemos algumas coisas com esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. A primeira coisa que Jesus ensina para os seus discípulos e para nós hoje é que ele estava ali justamente para quebrar os preconceitos sociais. Judeu e samaritano não se falavam como nós vimos. Jesus encontra com uma mulher e já começa a quebrar já um dos preconceitos sociais ali, porque homem e mulher não se falavam naquele tempo sozinhos. Eles não iriam ficar ali sozinhos batendo uma conversa, tendo um papo. Porque aquele negócio, né, o pessoal da janela ia ver. E já iam começar a comentar. Já começa quebrando os preconceitos sociais justamente nesse momento. Esse é o primeiro preconceito social que Jesus quebra. Segundo, uma samaritana. Se eles já não se falavam, que dirá pedir água, tomar água no mesmo copo. Naturalmente, segundo a tradição, se fosse um copo de samaritano, ele seria desinfectado primeiro, antes deles beberem a água. E Jesus quebra o preconceito ali de estar conversando com aquela mulher. E um homem, um mestre, fora de hora conversando com ela. Jesus coloca de lado os costumes sociais daquele tempo para poder falar do amor do Pai para aquela mulher. Interessante que nós vivemos um tempo em que preconceito social está em alta. E vai me dizer que não, que sim. Nós temos preconceito com cor de pele. Nós temos preconceito com a roupa que veste. Recentemente, a Paula e eu, nós fizemos um teste. A gente está orando para trocar o carro. E nós fomos numa empresa aqui da cidade para fazer uns orçamentos. E eu falei, Paula, vamos fazer um teste hoje? Vamos bem vestidos, ver preço de carro. Só para ver o que acontece. Porque o pessoal fala que tem esse negócio de preconceito e o lojista olha a roupa. Vamos ver o que acontece. E a gente foi. Ela é uma princesa e eu quase um Shurek, mas eu fui. Entramos lá, o vendedor já veio com aquele sorrisão, acho que ele nem viu o carro que eu cheguei. Senhor, eu fui tratar de senhor, inclusive. O que o senhor deseja? Eu falei, eu gostaria de ver o preço de um sedã. Aí ele me levou nos carros melhores e mais caros. Serve para o senhor? Quase que eu disse, servir serve, só não cabe no bolso. Eu falei, tem alguma coisa assim numa faixa D? Aí falei o valor para ele. E o homem murchou na hora. Preconceito com roupa. Você troca o carro, chega no posto de combustível que você abastece todo dia. Você vira doutor. Preconceitos. Nós vivemos um tempo de preconceitos. Preconceito com a religião que tem. Preconceito com o jeito que fala. Preconceito com a faculdade que faz. Preconceitos e itens que não vão terminar.
O que Jesus nos ensina é que os preconceitos precisam ser deixados de lado para que o Evangelho seja anunciado. Já imaginou se Jesus senta ali, aí chega essa mulher. E Jesus olha de lado e diz, samaritana, tomara que não ressuscite. E vai embora. Aquela mulher perderia a oportunidade de ouvir do Evangelho. Samaria, a cidade onde ela estava, o local que ela estava, perderia a oportunidade de conhecer Jesus. Se você continuar lendo o texto, vai dizer que essa mulher volta para casa e diz, olha, eu encontrei aquele que a palavra dizia, o Messias. Eu encontrei ele. E eles vão até Jesus, conversam com Jesus e falam, o senhor poderia passar mais um tempo com a gente? E final de João 4 diz que toda a cidade é salva. Porque Jesus passou por cima de preconceitos. Preconceito com aquele que precisa. Quantas vezes nós temos esse preconceito justamente com o outro? Mais uma experiência que nós passamos, essa foi bem pertinho. Nós estávamos numa pastelaria e comendo ali, logicamente, um pastel. Se bem que hoje pastelaria vende tudo. E entrou um rapaz com mais ou menos uns 18 anos, com uma caixinha de sapato nas mãos, vendendo cocada. E ele foi mesa por mesa. Se eu compro uma cocada? Se eu compro uma cocada? Eu pensei, que incômodo, né? Entrar na loja para vender. Só que quando ele chegou na nossa mesa, ele falou assim, se eu compro uma cocada? Eu disse, meu moço, não dá. Realmente não dava mesmo. Só que a única mesa que ele diz assim, moço, é para ajudar o meu pai que teve um AVC. Foi a minha. Eu pensei, peraí, esse negócio não está certo. Aos outros ele não falou, mas falou na minha. Perguntei o valor da cocada, ele disse R$4, ufa, só tinha R$4 na carteira mesmo. Comprei uma cocada dele. E na hora que ele saiu, eu disse para Paulo, engraçado, a gente fala tanto em ajudar os outros, se a ajuda vem na nossa mesa e a gente quase que manda embora. Por causa de preconceito. Preconceito que às vezes é assim, sabe, meio disfarçado, mas acontece. E a gente faz isso. A gente fecha o vidro do carro. A gente passa de banda. E a gente vai deixando. Porque temos preconceito. Porque a sociedade acaba nos ensinando desse jeito. E Jesus vem falar, olha, quebre os preconceitos. Mostre o meu amor. Que a gente possa vencer os preconceitos sociais. Mas Jesus quebrou o preconceito religioso. Os versos 20 ao verso 24 diz assim, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse, mulher, crê em mim, a hora vem, e que nem neste monte, e nem Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Esse é um texto, é uma passagem, deve ser uma das mais lidas nas igrejas, principalmente para o Ministério de Louvor. Que os adoradores adoram o Pai, Espírito e verdade. A gente conhece esse texto. Mas acontece que aqui Jesus ele está ensinando para esta mulher samaritana, e para você e para mim, que não é o local físico que importa. Não é aonde você está, não é o templo que é o mais importante. E aqui Jesus quebra um grande paradigma do seu templo, porque o templo era sagrado. Dizer que o templo não era importante naquele tempo era complicado. E ele diz, olha, não é o templo, mas é o jeito com que você adora. Ele diz para ela, olha, não é aqui em Jerezim, não é aqui em Jerusalém, mas é a forma que você está adorando a Deus. É o que está no seu coração. É a forma que você se coloca diante de Deus.
Porque muitas vezes há uma adoração tão sincera numa fila de banco e às vezes não tem uma adoração tão sincera nas nossas cadeiras de igreja. Às vezes tem uma adoração tão sincera na madrugada de uma mãe e pode não ter uma adoração tão sincera num culto como esse. Hoje você está aqui adorando a Deus. Num lugar desse. Cantou, orou. Mas de repente você não está adorando a Deus. Você está tão ligado no dia de amanhã que você talvez ainda não prestou atenção na adoração. Se eu perguntar de repente no final do culto quem fez a primeira oração no início do culto, talvez alguns não saberão responder. Talvez você está tão ligado no WhatsApp, Facebook, que não conseguiu ainda se conectar com Deus. Porque não é o local, mas é o que está aqui. É o seu espírito ligado com o Espírito de Deus. É a tua adoração sincera, chegando até Deus. E aí ele diz, olha, não é na IBG, não é na rua, não é em casa, mas o Pai procura adoradores que o adorem de verdade, que o adorem em espírito, que estejam ligados a Ele. Não é a beleza do templo, não é o banco bem arrumadinho e acolchoado, mas é o seu coração. É a sua vida com Deus. Essa mulher samaritana nos faz pensar em como tem andado a nossa adoração. E como tem andado a minha vida com Deus. Porque às vezes a gente se acha tão certinho, né? A gente se acha assim tão perfeitinho. E que temos a condição, às vezes, de criar entre nós, em nós, um preconceito com o outro por causa da religião dele ou da denominação dele. E às vezes conseguimos pegar a palavra e colocá-la naquilo que me agrada. Porque a gente vive um tempo hoje bem interessante que a gente não consegue viver o todo da palavra, mas aquilo que me agrada. Ninguém quer levar um puxão de orelha quando lê a Bíblia. Ninguém quer abrir a Bíblia e tomar-lhe um puxão de orelha. Por isso existem as caixinhas de promessas, só tem coisa boa. Conta-se, não sei se é verdade essa história, que uma grande cidade, um pastor comprou uma briga e organizou uma petição para ajudar um preso a ser solto. Porque ele viu que aquilo estava sendo injustiça. Aquele preso precisava de misericórdia. E ele recebe na madrugada um telefonema, do outro lado uma voz de mulher que dizia, que perguntou, o senhor é pastor? Ele disse, sim. O senhor conhece a Bíblia? Aí ele disse, acho que sim. E o senhor não conhece aquele texto? Olho por olho e dente por dente? E como o senhor quer libertar esse homem? Irmãos, às vezes a gente pega uns textos bíblicos e queremos aplicá-lo ao nosso bel prazer. E a nossa adoração não está ligada com Deus. Está ligada aos meus interesses e propósitos. Jesus quebra um segundo preconceito, o preconceito religioso, porque ele não estava ali para anunciar a religião. Ele não estava ali para dizer que Jerusalém é melhor do que o Monte Gerizim. Ele estava ali para ensinar o que é adoração. Ela insiste. Ela diz para ele, olha, onde adorar? Aonde que a gente adora então, Senhor? Mas Jesus não fala de religiosidade, Jesus fala de adoração, como diz o verso 24. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Não é lugar, é um coração disposto. Não é lugar físico. O templo tem importância? Tem. Jesus não está menosprezando o templo. Ele não está dizendo que não precisa de estar no templo, até porque, mais tarde, os apóstolos, eles mesmos vão nos dizer, lá em Atos capítulo 2, que eles adoravam e estavam de casa em casa e no templo. Mas o que importa é o seu coração. A adoração que faz com que Deus olhe para você e faz com que os anjos se calem para ouvir você adorar ao Deus único e verdadeiro.
Então, não deixe que os preconceitos religiosos te impeçam de adorar. Quando a irmã Lília disse, pule, cante, é porque vale a pena fazer isso. Eu não sei, mas eu pulo e danço por dentro. Deus sabe o quanto que eu pulo e danço. Eu sou desafinado e desajeitado. E amo ver quem faz. E Deus se agrada disso. Então não tenha preconceitos. Adore a Deus de verdade, com teu coração cheio de Deus, cheio do Espírito. E Jesus quebra o sentimento de solidão dessa mulher. Essa mulher é uma mulher só, solitária, sofrida. Eu quero ler esse texto para que você entenda a solidão dessa mulher, versos 11 a 19. E a mulher lhe disse, Senhor, tu não tens com que tirar água, o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim também aos seus filhos e ao seu gado? Verso 13, Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse, vai, chama teu marido e volte aqui. E a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus afirmou, foste sincera, dizendo, não tem marido. Pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher disse, Senhor, vejo que és profeta. Essa mulher era uma mulher só, sofrida. Algumas chamam essa mulher, eu já ouvi isso, chamando-a de adúltera. Mas não é isso que o texto diz. Os samaritanos, eles seguiam o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, os seus 5 livros aí que você tem na sua Bíblia. E lá em Deuteronômio 24, você vai encontrar que havia uma permissão para a carta de divórcio. Essa mulher foi casada 5 vezes. Por 5 vezes, ela teve um matrimônio e os maridos não aguentaram ela. O que dá a entender é que essa mulher era difícil. E o 6º marido não era marido porque dá-se a entender que o 5º não deu carta de divórcio a ela. Teoricamente, ela está vivendo sim um ato de adultério. Ela não está casada e não está divorciada. Mas o 5º não deu carta de divórcio. Isso mostra que essa mulher era de difícil convivência. Eu sei que as mulheres aqui da IBG são uma benção. Amém, maridos? Misericórdia. Amém, mulheres? Isso aí. Essa mulher, ela sofria com isso. Você quer ver o porquê? Vou te dar alguns exemplos do porquê essa conclusão dessa mulher ser uma mulher de difícil convivência. Um missionário que veio volta e meia, eu não lembro o nome dele aqui no Brasil, estava num treinamento em São Paulo, dizendo como evangelizar os árabes. E as mulheres depois chamaram ele no canto e falaram, como que a gente faz para evangelizar as mulheres de lá? E ele falou, olha, do jeito que as mulheres do Brasil são, nunca. Ele falou, por quê? Por causa disso. Ele disse que uma mulher na Arábia, naquela região, jamais questionaria um homem. Jamais. Vejam que no texto ela questiona Jesus por algumas vezes. Segundo, olha a hora que ela foi pegar água. Sozinha. Com certeza as mulheres da vizinhança não a suportavam. Que nem para pegar água com ela queriam ir junto. Elas iam sempre pela manhã. E é meio-dia. Mulher nenhuma ia pegar água nesse horário.
Ela vai fora do horário. Ela entra em debates. E ela também não falaria com um homem sozinha. Era uma mulher, possivelmente, de gênio forte. Se a sua esposa é de gênio forte, não olhe para ela, por favor. Ainda bem que a minha está lá atrás. Amém, né, irmã? Essa mulher não era uma adúltera, essa mulher era uma mulher que precisava de sair da solidão. Essa mulher precisava ser preenchida no seu coração, o que os outros 5 maridos não conseguiram, e pelo jeito nem o 6º. E por isso Jesus fala, vai lá e chama o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Falou bem, já teve 5, o que está com você não é seu. Jesus vê no coração daquela mulher, vê a hora que ela foi, vê o jeito que conversa com ele, que ela era uma pessoa que precisava ter uma mudança na sua vida. E por isso ele vai falar justamente de uma água que transforma a pessoa. Que não somente sacia a sede física, mas que sacia a sede espiritual. Jesus olha naquela mulher que ela precisa de ajuda, que precisa deixar o sofrimento, que precisa sair daquela vida. E agora essa mulher, depois da conversa com Jesus, sai dali de perto de Jesus, feliz, e volta para a sua região, volta para a sua aldeia, e anuncia Jesus. Porque agora não é mais uma mulher solitária. As pessoas agora vêm para ouvi-la, porque ela foi transformada. Agora é interessante, ela não é mais uma pessoa difícil, porque as pessoas querem ouvi-la. Talvez olharam para ela e viram que tinha alguma coisa diferente nela. Talvez o sorriso que há anos aparecia no seu rosto, porque não conseguia ter o preenchimento do seu coração, agora aparece. Talvez alguém olhou para ela e diz, ô fulana, o que houve com você que você está desse jeito? Tem algo diferente nos teus olhos? É o 7º marido?